E seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje você vai aprender o seguinte: quais são os principais exercícios para trabalhar o seu corpo inteiro e de alguma forma você não precisa fazer vários exercícios. Poucos exercícios, mas feitos de uma forma intensa, vão te trazer muito resultado. Quais são esses movimentos? Qual a forma correta de se fazer cada um deles? Hoje você vai aprender aqui nesse vídeo. Então roda a vinheta e eu te espero lá do outro lado. Muito bem, quando você fala de exercícios, existem movimentos que são chamados de multiarticulares, ou seja, que trabalha mais de uma articulação. E toda vez que você faz movimentos que trabalham mais de uma articulação, por exemplo, puxada, por exemplo, remada, por exemplo, supino, você já trabalha, por exemplo, o peitoral, já trabalha ombro, já trabalha tríceps. Quando você faz puxada, já trabalha costa, já trabalha bíceps, já trabalha também o ombro. Então, existem movimentos que são mais eficientes e você precisa aplicar no seu treino. Eu vou passar um treino hoje básico para você, para fazer em casa ou na academia. E se você aplicar esse treino aqui e você tiver frequência nele, eu garanto que vai trazer muito resultado. Então pensa assim, vou passar aqui movimentos que você vai perceber, cara, eu consigo fazer esses movimentos em qualquer lugar, seja com elástico ou em casa ou com garrafas de amaciante. Por exemplo, quando eu faço uma puxada, você tem que pensar assim, quando eu faço uma puxada, quais músculos estão trabalhando nesse movimento aqui? Então, quando eu faço uma puxada, eu trabalho os músculos das minhas costas e também quando eu puxo, eu trabalho também o meu bíceps. Ou seja, eu já trabalho muitos músculos ao mesmo tempo. Então, olha só, vou fazer uma puxada aqui e você vai ter uma noção comigo aí. Quando eu faço uma puxada, deixa eu ver se está gravando tudo certinho aqui, pode virar para lá, enfim, vamos lá. Quando eu faço uma puxada, você tem que pensar o seguinte: eu vou trabalhar as minhas costas, ou seja, vamos posicionar aqui. Então vou puxar, vou trabalhar as minhas costas e o meu bíceps, ele ajuda a puxar esse movimento. Consegue perceber? Então olha só, eu volto, quando eu faço a puxada com a técnica correta, eu trago ativando as minhas costas, mas quem puxa o peso é o meu braço. Então o meu bíceps também trabalha. Então quando eu faço esse movimento aqui, eu tenho ativação das minhas costas e também tenho ativação do meu bíceps. Ou seja, eu trabalho vários grupamentos musculares ao mesmo tempo. Então isso já me traz uma eficiência muito grande quando eu falo de exercício. Ou seja, se eu fizesse, por exemplo, um movimento isolado para as costas, eu de alguma forma não trabalharia tanto do bíceps, entende? Aqui eu já tenho um movimento mais completo. A mesma coisa, por exemplo, seria quando eu fizesse uma barra fixa. Então, por exemplo, eu faço uma barra fixa aqui, ó, eu trabalho tanto as minhas costas, ou seja, puxando as minhas costas, e também trabalho o meu bíceps. Dessa forma, o que acontece? Eu tenho ativação tanto dessa musculatura, que é muito grande, o músculo das costas, porém quem me ajuda é o meu bíceps. Em tese, você não precisaria fazer movimentos isolados para bíceps se você fizesse uma barra fixa ou uma puxada muito bem feita. Consegue entender isso aqui? Quando a gente fala, por exemplo, de um supino, então vamos lá. Fazemos de remada, de puxada, e se a gente fala de um supino, por exemplo, a gente vai pegar aqui os halteres, ó, vai posicionar, vai fazer supino, ou seja, quando eu faço esse movimento, eu trabalho o meu peitoral, trabalho os meus ombros e trabalho o meu tríceps. Como assim? Ó, quando eu faço essa empurrada aqui para cima, quando eu jogo o peso para cima, o meu tríceps ajuda a empurrar esse peso para cima, tudo bem? Quando eu empurro, esse movimento basicamente vai trabalhar o meu peitoral e vai trabalhar o meu ombro, a parte da frente e a parte lateral do meu ombro. Então esse movimento, ele é multiarticular, um movimento muito completo para trabalhar também o seu peitoral, o seu ombro e também o seu tríceps. Entendendo isso, você vai começar a falar, caramba, então quando eu faço uma puxada, eu não faço só costas, eu faço costas e bíceps. Quando eu faço supino, eu não faço só peitoral, eu faço ombro e faço tríceps. Maravilhoso, é isso mesmo. Um outro movimento também muito importante, que você de alguma forma poderia aí, incluir no seu treino, um treino básico para você de alguma forma trabalhar o corpo inteiro, é fazer uma remada. Por exemplo, vou fazer uma remada, vou posicionar e fazer uma remada com halteres. Posicionou aqui, vou tracionamento, ou seja, vou puxar o peso para cima. Puxando o peso para cima, eu trabalho as minhas costas e mais uma vez, ó, presta atenção. Quando eu faço a puxada, eu trabalho meu bíceps e trabalho as minhas costas e o posterior de ombro também. Ou seja, são vários grupamentos musculares ao mesmo tempo. Então esse movimento aqui é um movimento bem completo também, que vai gastar muita caloria também depois do treino e vai de alguma forma fazer você emagrecer. Um outro movimento que você pode fazer também, bem completo, é um desenvolvimento. O desenvolvimento você vai empurrar o peso para cima. E você vai trabalhar os seus ombros e vai trabalhar o seu tríceps, que é o músculo aqui do tchauzinho. Então você trabalha também o seu trapézio. Quando você faz aqui, ó, quando você empurra o peso para cima, presta atenção, hein? Essa aula aqui. Ó, quando eu empurro, eu vou trabalhar o meu ombro, o meu tríceps ajuda a empurrar esse peso para cima e também trabalho o meu trapézio. Ó, quando o peso tá lá em cima, eu trabalho o meu trapézio, que é esse músculo aqui em cima dos seus ombros. É um movimento
muito completo. Ou seja, você fazendo esses movimentos, você consegue entender o seguinte: eu não preciso fazer vários e vários exercícios. Eu preciso fazer os movimentos que são corretos. É chamado também de treino full body, trabalha o corpo inteiro. Então passamos por puxada, certo? Passamos por supino, passamos pela remada, que a remada também pode ser feita embaixo, com triângulo, tá? Pode ser qualquer feito remada, remada na máquina também, um triângulo na máquina. E aí depois a gente fez um desenvolvimento. Com esses movimentos você trabalha a parte de cima do seu corpo toda. Ou seja, peito, costa, bíceps, tríceps, ombro, trapézio. Trabalhou o corpo inteiro com apenas 4 exercícios. Ou seja, você tem que pensar em como eu vou fazer esses movimentos da forma correta, com intensidade, com cadência, com amplitude, para que eu tenha o resultado que eu espero. Então não adianta, não é quanto mais melhor, é igual o remédio. Uma dose maior pode te levar, sabe para onde, né? E uma dose menor pode não fazer efeito algum. Outro movimento muito completo, que você pode fazer tanto com barra, pode fazer no Smith, é um agachamento. Então se eu pego os halteres aqui, eu posso posicionar esses halteres aqui, fazer o posicionamento do agachamento, e fazer um agachamento completo, onde vai trabalhar a sua coxa, vai trabalhar o seu glúteo, vai ativar a sua panturrilha, vai ativar, por exemplo, quando eu faço um agachamento bem feito, ativa a parte dentro da coxa, ativa um pouquinho do posterior de coxa, um pouco da panturrilha. Então é um movimento muito completo. Falando que quando você faz agachamento, ativa muito o seu abdômen também. Tudo bem? Então você tem que pensar o seguinte: quando eu faço movimentos que são multiarticulares, onde você aprendeu que multiarticular é que trabalha mais de uma articulação, eu tenho mais desenvolvimento de outras musculaturas e isso vai fazer o quê? Com que eu tenha mais gasto calórico, não só no treino, mas depois do treino também. E um outro movimento você trabalhar, por exemplo, o posterior de coxa, seria um stiff. Você poderia fazer um movimento chamado stiff, esse formato aqui, certo? Descendo, coluna reta, tudo certinho. Trabalha um pouco do seu glúteo e trabalha também mais o posterior de coxa. Poderia ser uma mesa flexora, uma cadeira flexora, tudo bem? Um movimento para posterior da coxa. E aí, você já de alguma forma já teria um treino completo. Se você quisesse mais focar no treino, por exemplo, para ficar bem completinho, faria um treino de panturrilha. Você faz movimento, pode ser panturrilha no Smith, pode ser panturrilha na máquina, sentado, ou mesmo em pé aqui, com o peso do corpo, colocando um peso aqui na lateral. Ou seja, você trabalhou basicamente o corpo inteiro, literalmente o corpo inteiro. Então, quando você pensa assim, caramba, então eu não preciso fazer aquela ficha, sabe, cheia de exercícios, muitas das vezes não. Se você fizer um treino básico, bem feito, com amplitude, ou seja, descendo, sabe, amplitude lá embaixo, quando você faz um movimento com a técnica correta, quando você tem cadência, ou seja, faz um movimento lento, controlado, quando você faz um movimento até a falha e quando você tem um descanso correto, você vai ter resultado. A grande parte das pessoas, eu já vi treinos assim chegando pra mim que pareciam uma lista de mercado, de tantos exercícios que tem. Então não é às vezes a quantidade, é a qualidade do seu treino. Não coloca isso, não é a quantidade, é a qualidade. Então faça os movimentos básicos, bem feito. Esse treino aqui, se você fizer em casa, mesmo com galão de amaciante, pegar um galão de amaciante, fazer remada, você pegar um elástico, por exemplo, e fazer uma puxada, é o mesmo processo, vai acontecer da mesma forma. Então não perceba que eu preciso de vários. Não, você não precisa de vários exercícios. Você precisa entender como o seu corpo funciona, aí cabe a um treinador fazer isso pra você, como o seu corpo funciona e quais exercícios você vai fazer, dependendo da quantidade de vezes que você vai treinar na semana. Então, vamos recapitular? Fizemos uma puxada. Puxada trabalha costas e bíceps e quando você faz a puxada também trabalha posterior de ombro. Quando você faz, por exemplo, uma remada, você trabalha também as suas costas, trabalha o seu posterior de ombro e trabalha o seu bíceps. Quando você faz um supino, então você vai supinar, você trabalha peito, trabalha ombro, a parte da frente, a parte da lateral do seu ombro e trabalha o seu tríceps. Quando você faz um agachamento, você trabalha a coxa, um pouquinho do posterior, um pouquinho da panturrilha, parte de dentro da coxa, glúteo. E quando você faz o desenvolvimento, você trabalha ombros e tríceps e trapézio. E quando você faz um stiff, por exemplo, movimentos para a posterior da coxa, trabalha um pouco do glúteo e mais foco no posterior de coxa. Então, esse treino aqui, de alguma forma, já vai direcionar você a você pensar aqui, caramba, eu sabia, eu acho que quanto mais melhor e não funciona assim. O treino tem uma dose correta, como eu falei, é igual um remédio. Então, se você der a dose correta, ele vai desenvolver. Se a dose for muito baixa, bem provável que ele não consiga se desenvolver. Então, o vídeo de hoje foi explicativo, espero que tenha ficado claro pra você. Aprenda a fazer, tem vídeos no canal aqui de técnica de cada exercício desse, puxada, remada, supino, agachamento, pesquisa e coloca em prática, porque só a prática vai levar você à excelência. Então, se você fez sentido esse conteúdo pra você, deixe seu curtir, seu comentário, compartilhe mais pessoas, se inscreva no canal e eu te vejo numa próxima. Não é a quantidade de treino, é a qualidade dele e como que você vai colocar em prática isso. Grande abraço, a gente se vê nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tamo junto e é nóis!